Daniel, o que motivou a sua participação nas eleições municipais de Teresina? Essa não é uma motivação meramente pessoal. Na verdade, é fruto de uma discussão, de um coletivo do PSTU, que vem discutindo, né, a melhor forma de se apresentar na campanha eleitoral e coletivamente decidimos que, nesse momento, o melhor nome seria o nosso para disputar a Prefeitura de Teresina, também pelo histórico de lutas que a gente tem, porque esse aqui é o perfil do PSTU. Como é que você... A gente, quando se apresenta, né, nas eleições, também representa também uma militância que a gente tem dos movimentos sociais. Então, eu vim do movimento estudantil, participei também como presidente do Sindicato dos Professores da UESP, participei de várias lutas, como contra o aumento das passagens de ônibus, as lutas contra a homofobia, enfim. É um conjunto de mobilizações que o PSTU faz parte, não apenas de 2 em 2 anos, como alguns partidos. Como é que você caracteriza esse processo eleitoral, a campanha em si? Alguns candidatos vão para o Vale Tudo, né? Vão para o Vale Tudo eleitoral e contratam grandes nomes do humor para tentar esconder, na verdade, os problemas da cidade e também dizer que eles são diferentes entre si. Quando, na verdade, a gente vive hoje uma falsa polarização. Um prefeito e um ex-prefeito que se conhecem muito bem e que agora estão trocando farpas, mas na verdade eles representam o mesmo projeto de governar Teresina, continuar governando Teresina, assim como aconteceu ao longo da história. Os recursos da cidade, os recursos da prefeitura, todos destinados para o favorecimento de grandes empresários. Daniel, em relação às suas prioridades de governo, o que você tem aí enumerado? A gente pode enumerar vários pontos, né, várias áreas que a gente está colocando como prioritárias para o governo do PSTU. Exatamente colocar todo o serviço público a serviço da classe trabalhadora com qualidade. Hoje o que a gente tem é uma Teresina privatizada. O que é que a gente diz com isso? Onde, na verdade, quem manda são os grandes empresários em todos os setores. Você vai na saúde pública, que está cada vez mais sucateada, mas também tem uma grande parcela de Teresina que é exatamente o serviço público, aliás, um serviço privado de saúde, que chega hoje a 80% dos postos e hospitais. Então, o que a gente defende para essa área? Defende que a gente só pode dar investimento público para os postos de saúde públicos e para os hospitais públicos. Precisamos, portanto, melhorar a estrutura que a gente tem, ampliar a estrutura de saúde e também fazer a municipalização em alguns hospitais, como, por exemplo, o São Marcos. O São Marcos é tido como um hospital filantrópico, mas a gente sabe que não é assim. A população sofre no São Marcos, paga o último centavo para poder fazer um tratamento e a gente acredita que o São Marcos, assim como toda a rede hospitalar privada, na verdade deve ser estatizada, deve ser municipalizada. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Para melhorar a vida da população, não dá para continuar com a lógica que está aí. A gente vai ter que bater de frente contra os interesses dos grandes empresários. Essa da saúde é apenas um exemplo. Na educação, da mesma forma. Hoje nós temos hoje um secretário de educação que é um grande empresário do setor. Como é que um secretário municipal de educação, que é empresário dessa área de educação, vai querer melhorar a escola pública, a escola municipal? Claro que não vai querer. Ele está querendo exatamente sucatear a educação municipal para ter mais clientes nas escolas particulares. Da mesma forma também acontece, por exemplo, no transporte. Como é que nós vamos melhorar a vida das pessoas, garantir a mobilidade urbana, reduzir inclusive a questão dos engarrafamentos, dos acidentes que estão superlotando o HUT e levando várias pessoas para a morte. Como é que a gente vai resolver isso? Só criando faixas nas ruas, mudando um pouco do trajeto de uma faixa para outra, criando um viaduto? Não. Tem que exatamente bater contra os interesses dos empresários do setor, porque é um setor que está também totalmente privatizado e é muito caro e é muito ruim o serviço. Então a gente defende a criação de uma empresa pública de transporte urbano que vai garantir, por exemplo, baixar o preço da passagem de R$ 2,10 para R$ 1,70, garantir também junto com isso o passe livre para estudantes e desempregados. É preciso romper, portanto, com essa lógica do transporte que está colocada aí, que é um transporte caro, ruim e que só os empresários ganham com isso. De outra forma, também a gente defende a questão da moradia popular. Como é que a gente vai garantir moradia popular sem romper com os interesses dos especuladores, que por sinal também são empresários e que são financiadores das campanhas que estão aí colocadas, as campanhas dos grandes partidos? Então a gente defende, por exemplo, que a gente tem que de fato colocar os terrenos que estão ociosos, os grandes terrenos, a controle da população, do sem-teto, para a construção de moradias populares, com toda a infraestrutura, com saneamento, com educação, com saúde, com iluminação, enfim.
Contudo, todos os equipamentos urbanos que são necessários para que as pessoas possam viver e viver dignamente. Quando se fala de jovens, Daniel, a gente remete assim, a alguns fatos, notícias que são basicamente as mesmas. Falta incentivo, faltam ações, faltam investimentos, e aí vem a questão da droga. No seu projeto de governo, onde os jovens estão incluídos? Na verdade, se coloca a questão da droga como o principal problema da juventude, mas não é. A questão das drogas também são consequências da falta de política pública para a educação pública de boa qualidade, da saúde pública de boa qualidade, da questão do acesso ao lazer, da questão do acesso à cultura. Então, a droga é apenas mais uma consequência, assim como a própria violência urbana que está acontecendo hoje. Então, para resolver esse problema, nós temos que garantir que a juventude tenha acesso a uma escola boa, à saúde, também para fazer inclusive o tratamento de recuperação dessas pessoas que estão com problemas com drogas. Porque as mães, elas não querem levar os filhos para as delegacias e nem querem deixar também os filhos na mão dos traficantes. Elas querem exatamente estrutura para tratamento. Infelizmente, hoje em Teresina existe apenas um CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial para Álcool e Drogas. Como é que uma cidade com 820 mil habitantes vai ter apenas uma estrutura como essa para atender a toda a população carente com relação a isso? Então, nós defendemos exatamente a descentralização desses CAPS-AD e garantir exatamente que esse tema não seja tratado como um caso de polícia, mas como um caso de saúde pública. Daniel, um outro problema que se fala muito é que não tem mão de obra qualificada em Teresina e também em outras capitais, em outros municípios. Mas o que você planejou para incentivar a geração de emprego e renda, a qualificação também para o mercado de trabalho? O que a gente discute é o seguinte: para você tirar, inclusive, essa questão do problema da segurança, do distensionamento social e do aumento da violência, você tem que gerar a causa da violência, a causa da insegurança, que é exatamente a falta de emprego, a falta de oportunidades para as pessoas terem o sustento, né? Então, nós temos, nesse sentido, 2 projetos. Um deles é a questão, por exemplo, de um grande programa de obras públicas, com a criação de uma empresa pública municipal, que vai, por exemplo, dispensar a contratação das empreiteiras, que também são grandes empresas que faturam altíssimo na prefeitura e que, na verdade, há inclusive denúncias de superfaturamento, de falta de licitação fraudulenta. Então, se você cria uma empresa de obras públicas para fazer um programa de obras públicas, você gera empregos. Então, se você gera emprego, você vai garantir, por exemplo, na construção de escolas, de hospitais, de calçamento, de saneamento, tudo isso vai gerar emprego. E outra forma também de gerar emprego, gerar renda, é fazer um programa de reforma agrária em Teresina. Hoje, 75% da área de Teresina é uma área rural. E esse terreno todo está sendo usado para quê? Para especulação. Então, a gente tem que fazer exatamente com que os grandes terrenos ao redor da zona rural de Teresina sejam criados assentamentos rurais para a produção de alimentos. Porque hoje o que as pessoas reclamam? Do alto preço dos alimentos. E esses alimentos que a gente consome em Teresina e todo o Piauí praticamente vêm de outros estados do Brasil. Se a gente consegue exatamente aproveitar racionalmente os 2 rios que a gente tem, e também o próprio manancial aí que a gente sabe, né, que tem no subsolo, a gente pode, por exemplo, garantir que a terra seja distribuída para as famílias que precisam, portanto, tirar da mão dos latifundiários essa terra e garantir, por exemplo, que seja feita também a assistência técnica para os trabalhadores rurais e que esse produto que seja comercializado de forma sustentável, sem agrotóxico, ou seja, com qualidade exatamente para a população consumir produtos bons e baratos. Dessa forma você também cria emprego e renda em Teresina. O que você acha que está faltando na segurança pública na capital? Segurança ligada muito à questão do governo do estado. O que é que o município pode fazer? Gerar emprego, gerar renda, oportunizar que jovens tenham acesso à cultura, lazer e ao mesmo tempo fazer também com que seja criado um conselho municipal de segurança para que a população discuta a melhor forma de fazer a segurança. E essa melhor forma pode ser inclusive com a questão da autodefesa.